Então, pessoal, bom dia novamente. Hoje a nossa aula de topografia vai falar sobre nivelamento trigonométrico, tá? Nas aulas anteriores, a gente discutiu um pouco sobre o nivelamento, sobre a altimetria, né? Falou sobre nivelamento geométrico, que é aquele em que a gente vai usar o nível topográfico e como ele tem como nível topográfico, ele trabalha com planos sempre na horizontal, a gente tem medidas mais fáceis aqui, né? Só precisa medir a régua. Mas hoje a gente vai tratar sobre nivelamento trigonométrico, que é aquele nivelamento que vai exigir também que a gente conheça os ângulos verticais, tá? Então, o objetivo dessa aula vai se indicar os conceitos de nivelamento trigonométrico e apresentar a sua utilização, que uma poligonal, mas no caso aqui eu trouxe um exemplo mais simples, ok? Não vai ser uma poligonal. Para tal, nossa aula vai ser dividida aqui em 5 partes. Uma primeira trazendo uma introdução para relembrar o conceito de nivelamento trigonométrico para a gente. Em seguida, nós vamos discorrer aqui um pouco sobre ângulos verticais e distâncias verticais, para depois entrar na poligonal e o nivelamento trigonométrico, né? Como é que relação que tem entre esses dois, para chegar por fim no exemplo, no caso não vai ser um exemplo de poligonal, mas vai ser um exemplo em que a gente vai utilizar o nivelamento trigonométrico para observar as cotas de alguns pontos, ok? Então, o que é o nivelamento trigonométrico, né? Relembrando de aulas anteriores que a gente começou a falar sobre altimetria, o nivelamento trigonométrico vai ser aquele que vai se basear nas relações de triângulos retângulos. Ou seja, a gente vai observar esses ângulos e a partir desses ângulos e formando triângulos retângulos, tá? A gente consegue determinar tanto B quanto A partir desse ângulo e dessa distância inclinada medida, certo? Então, esse é o nosso levantamento trigonométrico. Ele vai envolver alguns cálculos, tá? A partir desse ângulo, vou chamar aqui um ângulo Z de ângulo zenital, e esse C seria a nossa distância inclinada. Então, quando a gente usa teodolitos ou estações totais, diferentemente do nível topográfico, o nível topográfico ele ia pegar só um plano horizontal aqui, né? Ele não permite essa variação, essa angulação da visada do equipamento. Porém, os teodolitos e as estações totais, eles permitem que a gente possa girar a cabeça, né, o visor desse equipamento aqui, obtendo ângulos aqui que são formados entre a visada e a horizontal e entre a visada e o zênite, né, que seria a vertical, tá? Então, esses ângulos verticais aqui formados a partir do eixo vertical do nosso zênite, eles são os ângulos zenitais, tá? Eles são formados pelo equipamento para que a gente possa, a partir de relações trigonométricas, né? Por isso que é levantamento trigonométrico, a gente possa calcular essas cotas. Porque, vamos dizer aqui, eu conheço a cota do equipamento, conheço a altura aqui acima do nível do solo em que está o visor do equipamento. Eu conheço a distância inclinada medido por algum método. Esse método, como a gente viu, pode ser um método com a trena, pode ser um método usando taquiometria, por exemplo, ou um método com a estação total a gente consegue medir diretamente, né, com a utilização de um prisma, certo? Então a gente pega esse prisma, essa medida aqui inclinada, essa nossa distância inclinada, a gente conhece esse ângulo aqui, zenital, que é medido, com ele a gente consegue obter esse outro ângulo alfa aqui, ou então, por semelhança aqui de triângulos, a gente consegue dizer que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo zenital,
tá certo? Que aqui seria o caso de ângulos alternos internos, ok? Então, e a gente sabe que isso aqui vai ser 90 graus, porque a gente vai decompor, a gente quer decompor essa distância inclinada em uma distância vertical, que está sendo dado como V, e uma distância horizontal, que seria dada aqui por H, certo? Que seria H aqui embaixo. Então, tendo isso em vista, a gente precisa conhecer então quem são esses ângulos verticais, quem é esse ângulo zenital que a gente vai trabalhar aqui na nossa altimetria. O ângulo vertical vai ser esse ângulo formado entre a horizontal e a direção da visada, tá? Ou seja, vai ser esse ângulo aqui, alfa V, daqui para cá ou daqui para cá. Quais são as particularidades desse ângulo? Esse ângulo ele vai variar apenas de 0 a 90, né? Então, quando ele chegar aqui no zênite ou aqui na parte do zênite, no zênite também, só que para baixo, ele chega em 90 graus, mas se eu passar desses 90 graus, eu volto a contar aqui a partir da horizontal, tá? Então, a variação desse ângulo vai ser de 0 a 90 graus, e isso em termos absolutos, né? Mas o que é que a gente tem? Que esse ângulo ele pode ser tanto positivo quanto negativo, tá? Ele vai ser positivo quando ele estiver acima da horizontal, ou seja, a cabeça do meu equipamento girar e apontar para cima no sentido do céu. Então, quando isso ocorrer, esses ângulos vão ser positivos, ou quando a visada do equipamento for abaixo da linha da horizontal, esses ângulos vão ser negativos. Então, lembrem aqui que esse ângulo vertical, o αβ, ele é sempre dado com a horizontal, de 0 a 90 em termos absolutos, mas ele pode ser positivo ou negativo, tá certo? Porém, a gente vai utilizar bastante também um conceito que é o ângulo zenital. Esse ângulo zenital que a gente geralmente vai medir com o nosso equipamento, tá? Ele geralmente está calibrado para que quando ele esteja na horizontal, ele meça um ângulo zenital de 90 graus, ou seja, esse ângulo zenital ele sempre vai ser dado a partir da vertical para a visada do equipamento. Se ele estiver aqui para cima, por exemplo, esse seria o nosso ângulo zenital. Ele vai variar, então, de 0 a 180, e ele não vai permitir valores negativos, ok? Isso porque ele vai de um ponto até exatamente a própria linha do zênite no outro sentido, tá certo? Então, ele não admite valores negativos, ele vai sempre de 0 a 180, ok? Então, a partir desse ângulo zenital, a gente pode até obter algumas relações para encontrar esse ângulo vertical aqui para utilizar nos nossos cálculos, ou então, se a gente tiver uma semelhança de triângulo aqui, né, com um ângulo zenital menor do que 90, a gente consegue, como foi mostrado, como eu tinha mostrado anteriormente, dizer que esse ângulo aqui é igual a esse, tá certo? Então a gente vê que são ângulos alternos internos e pode utilizar ele para os cálculos. Porém, se a gente quiser encontrar o ângulo vertical e facilitar essa medida, nós podemos ter algumas relações. Se o ângulo zenital for menor do que 90 graus, ou seja, se ele estiver nesse primeiro quadrante aqui, a gente vai dizer que o ângulo zenital mais o ângulo vertical vai ser igual a 90 graus. Isso está fazendo sentido para vocês? Creio que tá, né? Porque, novamente, é o que a gente está vendo aqui, ó. A gente tem... Vou apagar aqui para mostrar novamente, para não poluir muito. Eu vou mudar a cor. Eu tenho esse ângulo, vamos dizer que eu tenho esse ângulo zenital aqui, Z. Esse ângulo zenital vai ser o mesmo que esse ângulo aqui, tá certo? Porque eles são ângulos alternos internos. E aqui vai continuar sendo o meu ângulo vertical αβ. O que a gente pode perceber é que αβ, o ângulo zenital,
e o ângulo reto, 90 graus, fazem parte de um triângulo. Ora, a gente sabe que o somatório dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Então, se eu tenho αβ mais z mais 90 graus igual a 180, eu posso então passar isso para cá subtraindo e ficar com αβ mais z igual a 90 graus, tá? Então, os ângulos verticais e o zenital são complementares quando esse ângulo zenital ele é menor do que 90 graus. Quando esse ângulo ele passa de 90 graus, a gente vai ter outra relação, então. A gente já vai observar, por exemplo, o ângulo vertical. Se eu tiver essa visada aqui para baixo, ele não vai ser dado entre a horizontal e esse plano, então ele vai ser esse alfazinho V aqui. Correto? Então, o que é que eu posso dizer? Que se eu tirar desse ângulo, agora que eu estou observando o Z2, se eu tirar de Z2 o ângulo vertical, ΑV, se eu tirar esse trecho daqui, o que é que eu tenho? Eu tenho exatamente esse quadrante, que é 90 graus. Então, isso que a gente está observando aqui, que quando o ângulo zenital Z for maior do que 90, então a relação que a gente tem entre o ângulo zenital e o ângulo vertical é de que Z menos αβ vai ser igual a 90 graus, tá? Então, é isso que é o ângulo zenital. É isso que a gente precisa conhecer aqui em relação aos ângulos verticais que a gente vai utilizar na altimetria quando falando de nivelamento trigonométrico. Vai ser o ângulo zenital, que é esse ângulo sempre dado em relação ao zênite, ou seja, em relação vertical até a visada. E nós temos o ângulo vertical, que é dado entre a horizontal e a visada. Ok? Mas então, aqui no nivelamento trigonométrico não vai bastar a gente conhecer os ângulos apenas, assim como não vai bastar a gente conhecer apenas as cotas, né? Como a gente está fazendo uma visada inclinada, a gente está calculando uma distância aqui inclinada. Então, para isso, eu vou precisar calcular, para calcular a cota, eu vou precisar calcular a distância vertical em cada um desses trechos e a distância horizontal, certo? Então, como a gente objetiva conhecer as cotas dos pontos levantados, é necessário a gente conhecer essas distâncias verticais entre os pontos, tá? E isso vai ser feito no nivelamento trigonométrico a partir da utilização aqui de um teodolito, né, ou de uma estação total. Com estação total a gente tem uma facilidade porque a gente vai posicionar a estação total, vai fazer a visada aqui diretamente para um prisma e ela já vai nos dar essa distância inclinada. E a gente também consegue já calcular esse ângulo zenital aqui com o equipamento, certo? Então, com isso, a gente vai poder calcular a cota de cada um desses pontos aqui, ok? Como é que a gente vai... E o que é que a gente precisa conhecer, então? O que a gente precisa conhecer é que, nesse caso, a nossa cota de Ré vai ser a cota do ponto em que eu estou posicionando o equipamento. Eu vou ter a altura do equipamento definida da mesma maneira que a gente viu no nivelamento geométrico, ou seja, vai ser a distância aqui de um nível de referência, de um plano de referência, até a altura aqui divisada do aparelho. Tá? Como é que a gente sabe isso aqui? Na hora de medir até. Que a gente vai precisar ver que se eu estiver caminhando com esse equipamento aqui, eu vou ter essas alturas diferentes. Eu vou medir isso aqui também. E isso eu vou medir porque no aparelho, na lateral dele, tem indicando lá um tracinho
para você indicar onde é que é o ponto de visada, né, da luneta para a gente medir a altura dele, certo? A gente vai ter as cotas dos pontos, a altura do prisma. Essa altura do prisma que a gente utiliza no levantamento geralmente é constante, porque a gente não consegue alterar ela. Ele simplesmente é um instrumento fixo, mas vai depender do tipo de prisma. Às vezes a gente tem prismas de 1,5 m, de 2 metros, por exemplo. Então, para calcular essa distância vertical, eu peguei aqui agora, isolei uma parte desse desenho aqui, tá? E espremi ele aqui. Tem um ponto A, eu tenho um ponto em que eu tenho o meu equipamento posicionado e vou formar aqui um triângulo retângulo, ok? A partir desse triângulo retângulo, eu consigo ver qual foi essa distância vertical, dz, e qual foi essa distância horizontal, dx. Como eu tinha mostrado para vocês, a partir desse ângulo zenital, a gente consegue saber esse ângulo aqui, né? Porque eles são ângulos alternos internos, então esse ângulo zenital é o mesmo desse ângulo. E eu vou ter aqui o meu ângulo vertical, αv, tá? Então eu posso utilizar as relações trigonométricas de um triângulo retângulo para calcular esse dz. Como é que eu vou fazer isso? Quem é que vai ser o cosseno de z? Cosseno de z, esse ângulo z, não vai ser o cateto adjacente, né? Esse cateto aqui dz sobre a hipotenusa, sobre o d. Tá, eu conheço z, então logo eu conheço o cosseno de z, e eu conheço a distância inclinada, mas eu não conheço dz. Então é o dz que eu quero isolar aqui. Então, a partir dessa relação aqui trigonométrica de um triângulo retângulo, a gente vai obter então que o dz, a distância vertical medida, vai ser igual ao d, a distância inclinada medida, que multiplica o cosseno desse ângulo zenital que a gente também mediu já com o equipamento, ok? Mas para calcular a cota, não basta simplesmente eu calcular essa distância vertical. Eu vou precisar usar algumas relações aqui para descobrir quem é essa cota, ok? O que a gente vai ver vai ser, depois que eu descobrir isso, eu basicamente vou utilizar algo parecido com nivelamento geométrico. Eu vou conhecer aqui essa altura do equipamento, certo? Eu conhecendo essa altura do equipamento e conhecendo a cota dele, eu consigo conhecer então a cota de A, cota desse ponto A. Por quê? Como é que a gente vai fazer aqui? A altura do equipamento aqui vai ser a cota de Ré, a cota desse ponto em que ele está instalado, mais a altura de instalação desse equipamento, que é isso que a gente vai medir olhando no equipamento, que ele vai ter um tracinho na lateral indicando onde é que a gente tem que medir. Então, essa altura de instalação do equipamento é a distância desse tracinho até o solo, tá? Então, somando a cota de Ré mais a altura de instalação do equipamento, nós vamos ter a altura do equipamento. Agora, quem é que vai ser a cota de A? Eu conheço a altura do equipamento, eu conheço a altura do prisma, que é uma altura constante, altura prisma, vou colocar HPR só. E eu conheço essa cota aqui de Ré. Se eu pegar essa cota de A, vocês vão concordar que se eu pegar a cota de A mais a altura do prisma, eu vou gerar esse plano aqui, certo? E se eu pegar a altura do equipamento mais essa distância vertical aqui que eu medi, o dz, eu tenho a mesma altura, correto? Então, o que é que eu vou fazer? Então, novamente, eu vou colocar aqui a altura do prisma mais a cota de A, só chamar de CA.
vai ser igual a essa altura do equipamento mais o DZ. Como eu quero conhecer a cota de A, eu posso isolar aqui essa cota de A, né? CA vai ser igual à altura do equipamento. Só reorganizando aqui, né? Passando a altura do prisma para lá. Mais DZ menos a altura do prisma. Altura do prisma. Tá certo? Então, a partir disso, eu consigo calcular então a cota do meu equipamento. Certo? Lembrando que essa altura do equipamento vai ser a cota de Ré mais a altura de instalação do equipamento. Tá? Então é assim que a gente vai fazer para descobrir a cota de determinado ponto. Tá? Aqui a gente está vendo essa cota num declive. Agora, se eu tiver num aclive, como é que eu vou saber quem é essa cota também agora? Não vai ter muito mistério, porque a gente vai ter uma situação bem semelhante. A gente vai ter basicamente a mesma coisa. Eu vou formar aqui um triângulo retângulo, sempre, porque eu preciso conhecer essa distância vertical aqui da minha medida. Eu medi o ângulo zenital e medi a minha distância inclinada, tá? Da mesma maneira, esse ângulo Z é o mesmo desse, então o meu cosseno desse ângulo zenital vai ser igual ao cateto adjacente, né, o DZ, sobre a hipotenusa, que é a nossa distância inclinada. Reorganizando, a gente vai ter essa equação aqui, né, que é a mesma que a gente viu anteriormente. Tá? Agora, quem vai ser essa cota de E? Novamente, agora que eu estou com as cotas uma do lado da outra, para a gente observar na cota de Vant, que seria a cota de E. Eu conheço aqui a altura do prisma, que é constante, tá? Isso eu quero conhecer. Eu calculei essa distância inclinada e eu conheço a altura do equipamento. A altura do equipamento, que vai ser a cota de Ré, a cota aqui desse ponto, mais a altura de instalação. Então, eu sei novamente que essas distâncias aqui, essa distância daqui para cá é igual a essa daqui para cá. Então, o que é que eu tenho? Que a cota de E, que seria a cota de Vant, mais a altura do prisma, vai ser igual à altura do equipamento, mais essa distância vertical. Exatamente o que a gente viu aqui, né? Não mudou nada. É a mesma coisa. Então, da mesma maneira, eu posso reorganizar e dizer que a cota de E, a cota de Vant, né? Passando isso para esse lado, ele vai passar subtraindo, né? Então, vai ser a altura do equipamento mais a distância vertical subtraído da altura do prisma. Deu para entender até agora, pessoal? Vocês entenderam aí? Tá confuso? Tá tranquilo? Se ninguém falar nada, eu vou continuar aqui como se vocês estivessem entendendo, viu? Tá confuso. Tá. O que é que tá confuso? Esse monte de nomes, o triângulo retângulo. Um monte de nomes. Esse tanto de variáveis. Tá. Vamos ver aqui. Vocês lembram que no. Deixa eu abrir aqui o do nivelamento trigonométrico, o do nivelamento geométrico aqui, aulas. Vamos ver se vai ajudar aqui alguma coisa. No nivelamento geométrico, a gente já conhecia alguns conceitos, né? A gente conhecia o que era a altura do equipamento, correto? A altura do equipamento, que é essa distância do plano de referência até o plano de visada, tá certo? Então, essa é a altura do equipamento.
a gente conhecia o conceito de cota, que é a distância do plano de referência até o solo, né? O solo do ponto que eu conheço, o ponto que eu quero saber no solo, ou que eu já conheço. Então, essa é a cota. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, a cota e a altura do equipamento. O que eu acrescentei agora, quando a gente está usando nivelamento trigonométrico, é que a gente vai precisar conhecer também isso aqui e utilizar isso aqui um pouco mais. Quem que é isso? É a altura do equipamento? Não, porque a altura do equipamento é toda essa distância, né? Do plano de referência até o plano de visada. Isso aqui vai ser o que a gente está chamando de altura de instalação do equipamento, que é a distância do solo, da base aqui, até a visada, tá? Vocês entenderam isso? As três variáveis estão tranquilas? Sim ou não? Vou entender que sim, tá? Aí, além disso, a gente acrescentou aqui no nivelamento trigonométrico essa questão do triângulo retângulo. Por quê? Deixa eu ver aqui para o final, onde eu tenho espaço. No triângulo retângulo, a gente tem algumas relações trigonométricas, né? Eu tenho a hipotenusa, vou chamar aqui de A, eu tenho os outros dois catetos, B e C. No triângulo retângulo, a gente pode conhecer esses ângulos aqui, vou chamar de alfa e beta, e a gente pode extrair algumas informações. A gente pode tanto calcular a partir de Pitágoras, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, mas a gente também tem as relações trigonométricas, que a gente pode dizer que para alfa, ok, para alfa, a gente tem aqui o seno de alfa, quem vai ser? Vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seria B sobre A. O cosseno de A, cosseno de alfa, quem é que vai ser? Vai ser o cateto oposto, só que quem é o cateto que está oposto ao B? Vai ser... Oh, desculpa, é o cosseno de alfa. Quem vai ser o cosseno de alfa? Vai ser agora o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está colado aqui nesse ângulo, tá? Então, có de cosseno é igual ao có de colado aqui do cateto. Então, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Para o beta, a gente vai ter a mesma coisa. A gente vai ter o mesmo raciocínio para calcular o seno e o cosseno de beta. Ou seja, o seno de beta vai ser o cateto oposto, só que agora quem é um cateto que está oposto ao beta vai ser o C. C dividido pela hipotenusa A. E o cosseno de beta vai ser o cateto que está colado aqui ao beta. Então vai ser o B dividido pela hipotenusa. Certo? Então a gente conhece essas relações do triângulo retângulo. No nivelamento trigonométrico, a gente vai utilizar exatamente isso, só que ao invés de A, B e C, a gente vai chamar, e alfa e beta, a gente vai ter aqui a distância inclinada, que a gente mediu, a gente vai ter a distância vertical, que a gente quer conhecer, e a distância horizontal também, que vai ser necessária aqui, principalmente quando a gente fizer um levantamento plano e altimétrico. Os ângulos aqui não vão ser mais alfa e beta, né? Porque o que é que a gente tem? Opa. Esse alfa, quem é essa distância? Quem é esse ângulo aqui entre a horizontal e a visada? É o nosso ângulo vertical, né? É isso que a gente viu aqui. O ângulo vertical é esse ângulo entre a horizontal e a direção da visada, tá? Então, esse ângulo aqui
αβ é esse mesmo ângulo aqui desse triângulo retângulo. Ok? E a gente viu que esse ângulo aqui é o ângulo zenital, que é entre a vertical e esse plano inclinado. Mas se a gente estender essas duas linhas aqui, né? Eu vou ter esse ângulo, vou ter essa vertical, que é paralela a essa, e essa reta é a mesma. Então, posso dizer que aqui é o mesmo Z, o ângulo zenital. Se esse ângulo é Z, como eles são opostos pelo vértice, esse ângulo também é um ângulo zenital. Então, a partir triângulo retângulo, que é a mesma coisa desse daqui da esquerda, a gente pode traçar algumas relações para descobrir que quem é essa distância vertical. Então, eu vou fazer isso como? Eu vou pegar aqui o cosseno desse ângulo Z. Cosseno desse ângulo Z, ele vai ser o cateto. Cosseno é o mesmo do cateto colado, né? Cateto adjacente. Então, DZ dividido pela nossa distância inclinada, que a gente conheceu. Certo? Então, eu posso dizer aqui que o DZ, só reorganizando aqui, né? Esse aqui, multiplicando, esse D vezes o cosseno do ângulo zenital. Então, a gente tem a nossa distância vertical, distância inclinada, ângulo zenital, tá? Agora vamos adicionar mais uma camada a isso, né? Deixa eu pegar agora. Eu vou dizer agora que esse mesmo triângulo retângulo aqui, vou desenhar um pouco menor, eu vou continuar tendo essa distância inclinada, ó, distância vertical, uma distância inclinada e um Z. E agora eu tenho aqui um terreno, tá? Eu tenho aqui a altura do... Vou colocar aqui meu equipamento que está medindo e eu vou colocar aqui o prisma, tá? Vamos dizer que ele esteja aqui, o prismazinho. Então eu tenho isso aqui, o terreno. Além dessa distância, eu vou ter agora também a altura do prisma. Eu tenho novamente aqui a cota do ponto. Quem é a cota? É a distância aqui do nível do solo até o plano de referência. Plano de referência. Então eu tenho aqui a cota. Aqui do lado do equipamento eu tenho o que a gente viu que é a altura de instalação do equipamento. Vou colocar só HI. Eu tenho a cota também desse ponto. Eu vou chamar de cota de Ré. A altura do equipamento é o mesmo conceito, né? A distância aqui do plano de referência até a altura. Então, a altura do equipamento. Ok? Deu para entender melhor o que é cada uma dessas variáveis agora? Sim ou não? Beleza. Então, a gente tem todas essas variáveis. Aí, quando a gente descobre, quando a gente tem essas informações agora, a gente vai fazer algo parecido com o nivelamento trigonométrico, né? A gente vai pegar aqui os planos horizontais e vai meio que ver o que é igual ao que aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar só uma parte desse desenho aqui. Professor, Oi, eu vou ter que sair porque eu tenho que trabalhar, mas eu tava na aula, tá? Desculpa aí, beleza. beleza. Joga aí o nome no chat, por gentileza. Tá bom, tá bom. Tá, tô aqui, deixa eu ver se eu tenho espaço para fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Pronto.
Eu quero pegar só essa parte aqui de baixo, tá? Vou apagar essa parte aqui de cima para tentar agora tirar um pouco da poluição disso aqui e desenhar novamente aqui para vocês. Porque a gente vai fazer algo agora parecido com nivelamento geométrico, só que a gente utilizou algumas informações diferentes, não foi? Vou desenhar de vermelho agora. O que é que a partir dessas informações aqui, o que é que eu tenho, então? Eu posso dizer, então, vocês vão concordar que se eu traçar uma horizontal aqui no nível do prisma, vamos supor que isso é horizontal, né? Pronto. Horizontal aqui no nível do prisma. Eu tenho um horizontal aqui no nível do equipamento e eu tenho aqui o nosso plano de referência. Eu posso ver, então, que é essa altura do equipamento. Aqui está a altura do equipamento. E que esse DZ que está aqui é a mesma coisa que eu colocar esse DZ aqui. Ok? Essa distância aqui, como essas são retas paralelas, então se eu medir DZ daqui para cá, eu tenho DZ também daqui para cá, entre essas duas retas. O que é que eu vou ter então? Eu tenho DZ mais a altura do equipamento, essa distância total aqui. Só que essa reta também é paralela a essa. E o que é que eu tenho também? Que essa distância agora da altura do prisma mais a cota vai ser essa mesma distância aqui, essa distância total. Então, a partir disso, eu vou dizer então que a soma dessas duas distâncias verticais é igual à soma dessas duas distâncias verticais. Então, eu vou dizer que a altura do equipamento mais a distância vertical que eu obtive aqui a partir da relação trigonométrica vai ser igual à altura do prisma mais a cota desse ponto. A altura do prisma, né, do solo até aqui e a cota é do solo até o nível de referência. Então aqui seria a cota, vou colocar só cota, tá? A gente conhece todos esses pontos, a gente conhece todos esses aqui com exceção da cota, que é o que a gente quer. Por quê? Porque a altura do prisma é conhecida. A gente já sabe, vamos dizer, por exemplo, que ela é 1,5 m. A distância vertical a gente conhece, porque a gente calculou aqui pela relação trigonométrica, né, a partir da distância inclinada de Z, do ângulo zenital, a gente tem isso aqui, né, que DZ é igual a distância inclinada multiplicada pelo cosseno de Z. Então, DZ vai ser igual à nossa distância inclinada, que multiplica o cosseno do ângulo zenital. E a altura do equipamento a gente conhece, porque a gente conhece aqui no caso a cota de Ré, e a altura de instalação dele, que a gente mediu aqui em campo. Eu peguei com a trena mesmo, eu medi aqui dele até o solo. Então a altura do equipamento vai ser a altura do equipamento até o solo, mais a cota de Ré. Altura do equipamento vai ser igual à altura de instalação mais a cota de Ré. E a cota de Ré a gente deve conhecer para poder calcular essas diferenças de nível. Ok? Ficou mais claro agora? Sim ou não? Beleza, Ricardo. Então, eu vou continuar aqui, tá?
vamos lá. Aí eu trouxe aqui um exemplo para a gente ver como é que isso funciona. Então, vamos dizer aqui que eu conheço essa cota de A. Eu posso usar uma cota de referência aqui como sendo uma cota arbitrária, né? Eu estou utilizando 100. Eu medi a altura de instalação do equipamento, igual a 1,38 metros. Eu usei uma estação total, na hora que eu mirei aqui, eu medi 50 metros de distância inclinada em um ângulo zenital de 60 graus. E eu conheço a altura do prisma, que é igual a 1,5 metros. Eu quero saber, então, qual é a cota desse ponto E. Vamos lá, a gente tem essa relação aqui, essas relações, né? A altura do equipamento, a distância inclinada e a cota de E. Então, vamos substituindo os valores aqui por ordem, por cada uma dessas equações para a gente ir calculando. Então, a altura do equipamento vai ser igual a cota de Ré, que é a nossa cota de Ré, vai ser esses 100 metros. Que eu vou somar com a altura de instalação do equipamento, que é 1,38. Isso vai dar 101,38. Tá? E é isso aqui, 101,38. Porque novamente a gente passou aqui, né, uma reta, ou seja, que isso é paralelo a isso, essa reta é paralela a essa, então essa distância aqui vai ser a mesma coisa que a altura do equipamento aqui, tá? Eu preciso conhecer também agora quem é DZ. Para isso eu vou substituir aqui nessa outra equação. Então o nosso DZ vai ser igual à distância inclinada que eu medi, que é 50, que multiplica o cosseno do meu ângulo zenital, 60, porque esse 60 vai ser a mesma coisa que esse 60, né? E a mesma coisa desse 60. A gente pegou o cosseno, né? O cosseno, quem é o cosseno desse ângulo? Né? O cateto adjacente, que é essa distância vertical toda, DZ, sobre a hipotenusa, que é a distância inclinada. Tá? Então, cosseno de 60. Cosseno de 60 é igual a meio, né? Então, vai ser 50 que multiplica meio, ou seja, vai ser 25 metros. Então, a gente já conhece DZ. Agora, o que a gente vai fazer é pegar todas as informações aqui que a gente calculou e a altura do prisma que a gente conhece, de 1,50 m, e vai substituir aqui para saber qual é essa cota de E. Por quê? Novamente, eu posso traçar aqui uma reta horizontal, ela vai ser paralelo, vai ser aqui a gente tem o DZ, mais a altura do equipamento, vai ser igual a essa altura do prisma, mais a cota do ponto que eu quero descobrir. Que é essa equação aqui que a gente já viu de onde é que ela veio. Então, a cota de E, vou colocar só CE aqui, CE, mais a altura do prisma, que é 1,5, vai ser igual à altura do equipamento que a gente calculou, 101,38, mais o DZ, que é 25. Isso vai ser igual a CE igual a 101,38 mais 25 menos 1,5, tá? Isso vai dar nosso CE, nossa cota de E, a cota de Vant vai ser 101,38 mais 25 menos 1,5. 124,88. Então aqui eu descobri que é a minha cota de Vant, que é igual a 124, desculpa, 124,88.
Deu para entender nesse exemplo? Pronto, beleza, agora deu para entender, né? Tá. Então, é assim que a gente vai fazendo o nivelamento trigonométrico. Só que o que a gente vai ver é que algumas vezes a gente não vai utilizar só pontos soltos assim numa reta, como a gente viu no nivelamento geométrico. A gente pode ter esse nivelamento sendo feito numa poligonal. Eu vou caminhando aqui, fazendo da mesma maneira que a gente faria o planimétrico, né? Vou medindo aqui ângulos horizontais e as distâncias. Só que com a estação total, eu posso fazer isso e ao mesmo tempo medir os ângulos zenitais e essas distâncias inclinadas, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui dx e dz. Então eu posso fazer esse levantamento simultaneamente, que seria o nosso nivelamento, o nosso levantamento plane-altimétrico, tá? E isso vai ser interessante, principalmente porque eu posso pegar aqui nesses terrenos, por exemplo, esse terreno, conhecendo as cotas, eu defini aqui, calculei, e eu vi que a cota de A é 0,0, a cota em B é menos 0,05, em C é menos 0,01, D mais 0,27 e E mais 0,13. A partir disso, então, eu consigo ver essas distâncias e traçar o terreno natural, traçando aqui um corte nesses pontos. Se eu pegar aqui um corte e vir de A para B, eu vou enxergar isso aqui. Eu estou aqui a 0 e eu venho para menos 0,05. Então, eu vendo isso aqui em corte, eu estou vendo que A e o terreno vai descendo até chegar em B, que está a menos 0,5 metros. Assim como eu posso fazer isso de A para qualquer outro ponto, né? Ou de qualquer ponto para qualquer ponto conhecido. Se eu fizer de A para D, por exemplo, eu vou observar que A está em 0,0 e D está a mais 0,027 metros. Então está aqui e eu subi, né? Está aqui o perfil do terreno. Com isso, eu consigo conhecer, fazer um mapa 3D desse levantamento que eu fiz. Ok? Então consigo pegar aqui um corte e aterro, saber como é que é o melhor aproveitamento, onde é que está mais alto, onde é que está mais baixo. Eu posso não somente pegar os pontos da poligonal, mas posso aproveitar e pegar pontos internos também para eu conhecer como é que está comportando esse terreno em 3D e com isso fazer algum modelo desse terreno, tá? Então, então a gente vai fazendo isso. Só que uma coisa que a gente observa é que assim como no fechamento planimétrico, a gente pode ter alguns erros aqui no nivelamento trigonométrico quando a gente está medindo. Tá? Por exemplo, eu medi aqui, foi todos os pontos, aí além desses pontos não fecharem na planimetria, eu posso ter uma diferença aqui de nível. Eu cheguei aqui no final e medi 0,01 metro ao invés de 0,00. Daí a gente teria que corrigir esse erro, tá? Distribuir da maneira semelhante como a gente fez aqui para o nosso nivelamento planimétrico. Mas o que é que a gente faz? A gente corrige primeiro o planimétrico, porque quando a gente faz isso, a gente corrige as distâncias também, e isso provavelmente quando a gente faz, ele vai fechar aqui tanto horizontalmente quanto verticalmente essa poligonal, tá? Eu ia trazer outro exemplo aqui para a gente fazer, mas a gente já está chegando aqui no final da nossa aula. Eu vou apenas mostrar aqui como é que seria uma caderneta típica de um levantamento altimétrico, tá? Na verdade, de um levantamento plane altimétrico. Altimétrico. A gente vai ver que
a gente vai ter de uma maneira semelhante a estação, né, o ponto que a gente está medindo, vai medir o ângulo horizontal, vai calcular a distância também, que é aqui, só que no caso a gente vai ter uma distância inclinada, uma distância vertical, e aqui faltou eu colocar a coluna de uma distância horizontal também. É porque a gente vai medir em campo a distância inclinada e vai calcular essas duas, distância vertical e horizontal. Vai ter a cota também que vai ser calculada, a gente pode calcular a declividade e vai ter os azimutes. Então, com isso, a gente vai acrescentar também o ângulo zenital e para calcular todos esses pontos para fazer o fechamento. Vocês lembram que para o fechamento planimétrico a gente precisa do ângulo horizontal, da distância horizontal, aí vai calcular azimuth, as distâncias entre os pontos, os ângulos, todos para fazer o fechamento. E vai corrigir, né? Só que aqui a gente está acrescentando o ângulo zenital, aqui no caso a distância inclinada, para calcular a distância vertical e horizontal, para calcular a cota e declividade. Para isso, a gente não usou a altura do prisma, a gente usou a altura do prisma, né? Ele está aqui nessa equação que a gente deu uma deduzida hoje. Então, essa altura do prisma também deve constar na caderneta. Eu posso ter aqui minhas cotas conhecidas, de x1, desculpa, as coordenadas conhecidas, né? Do ponto 1, que seria o nosso ponto inicial, por exemplo, assim como quando a gente fez o levantamento planimétrico, a gente tinha um ponto inicial que a gente conhecia as coordenadas, então ela vem aqui também na caderneta, e a cota desse ponto que eu conheço as coordenadas conhecidas, certo? Então essa seria uma caderneta típica. Ok, pessoal. E aqui eu traria um exemplo, né? Por exemplo, levantando aqui 3 pontos, como é que a gente pode fazer, né? Que eu não preciso necessariamente tirar o meu equipamento e ir medindo em cada um dos pontos, colocar, eu posso ter ele parado e fazer a visada para alguns pontos diferentes. Isso aqui, já que não vai ter tempo da gente fazer, eu vou ver se eu passo para vocês fazerem ou se a gente faz na próxima aula. Ok, pessoal? Dúvidas da aula de hoje? Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou entender que vocês entenderam, tá? E eu vou encerrar aqui a aula para a gente ir almoçar, então, quem não almoçou ainda, tá? Vou parar a gravação.